Pois bem, vamos falar agora sobre o referencial teórico, que foi base para o nosso trabalho. Pois bem, temos as reações e referentes reatores, nos quais projetamos para podermos modelar a nosso programa no Scratch. Temos a divisão entre três reatores. O primeiro, CSTR, na qual se define como um reator contínuo, onde a carga e descarga são continuamente despejadas e retiradas do seu corpo, na qual o reator ele é classificado como um reator permanente, pois a concentração em qualquer ponto do seu corpo ou da reação não varia no tempo. À sua direita, temos as equações de modelo do seu funcionamento, na qual V seria o volume em litros, FAO seria a vazão molar mol por segundo, menos RA seria o termo de velocidade, e XA final, XA inicial, a variação da fração molar inicial e final do processo, na qual, na equação abaixo, temos a definição do cálculo do seu volume. O reator PFR também é um reator de processo contínuo, como mostra na figura, e também de processo permanente, na qual temos uma diferença no cálculo de seu volume, pois, como é um reator pistonado, temos que integrar cada seção do seu corpo para termos o seu volume, na qual, na terceira linha, está evidenciado o cálculo do volume sobre a vazão molar de entrada. Finalmente, temos o reator batelado, diferente dos outros dois, um reator não contínuo, na qual ele é carregado até que a reação termine ou entre em equilíbrio e é descarregado. Diferente dos dois, podemos calcular o valor do tempo que a reação demora para uma dada conversão, na qual temos na primeira linha a derivada do tempo igual à relação de concentração inicial e a derivada da fração molar sobre a velocidade. Integrando todas as contribuições da fração molar, chegamos na quarta linha dessa figura à definição do tempo, que é igual a 1 sobre a constante de velocidade vezes log de 1 menos a fração molar de entrada, 1 menos a fração molar de saída. Para desenvolver o nosso projeto, é necessário ter um certo domínio em relação a reatores químicos, pois existem vários tipos, além dos que foram citados por nós. Os reatores eles podem ser classificados de várias formas. Dentre elas, algumas são os reatores termoquímicos, os reatores fotoquímicos, eletroquímicos, bioquímicos. Então, é necessário ter conhecimento para saber qual deles especificamente você quer utilizar ou quantos deles você quer. O principal objetivo do nosso trabalho foi conseguir realizar o cálculo em relação ao modo de operação dos reatores, porque é necessário saber quais os tipos de produtos que você quer, que tipo de movimentação deve ser feita nos reatores para você obter esse tipo de produto, ou até mesmo qual é a fase, qual é o estado desse produto, pois a utilização incorreta do reator vai acabar te prejudicando e influenciando diretamente na sua produção. Bom, em discussão dos grupos, por que foi desenvolvido esse programa? Bom, em vários setores da indústria é utilizado esses reatores químicos, porque eles têm uma ampla função. Eles podem ser utilizados na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, entre muitas outras. E cada indústria ela tem uma necessidade de um reator diferente, por causa que se utilizar um reator para algum outro tipo, um reator
que não é para aquela função, pode ser que tenha perca de material, tenha perca de tempo, e o que é o mais precioso para a indústria. Que no caso, o que eles mais prezam, que os reatores eles têm a função de tentar fazer, muitas vezes, é conseguir maior eficiência, com maior produtividade e com menor custo, que é a função deles. Utilizando o reator errado, eles vão acabar tendo perca de algum desses parâmetros. Então, esse é o nosso objetivo, que inserindo os fatores que a pessoa quer, as variáveis no caso, ela consiga verificar qual é o melhor reator para ela e que ela não tenha esse desperdício. Agora vamos falar um pouco sobre simulação. Vamos começar por alguns conceitos. Skibber, em 1974, no clássico Simulation Using GPSS, para ele, a simulação implica na modelagem de um processo ou sistema, de tal forma que o modelo imite as respostas do sistema real em uma sucessão de eventos que ocorram ao longo do tempo. Já para Low e Kelton, que considera a simulação como uma técnica que utiliza computadores para imitar as operações de vários tipos de processos e facilidades do mundo real. Um outro conceito, de Keldon e Sadowski, diz que simulação é o processo de projetar e criar um modelo em que um computador de um sistema real ou proposto para o propósito de conduzir experimentos numéricos para nos dar uma melhor compreensão do comportamento de um dado sistema, de uma dada série de condições. Componentes de um sistema. Temos as variáveis. São valores globais do sistema, visíveis a qualquer momento, em qualquer ponto no modelo. As variáveis definem o estado do sistema como um todo, e não as características individuais de cada entidade. Temos as variáveis de estado, fornecem informações do que está ocorrendo no sistema em determinado ponto ou momento. Temos o atributo, propriedade de uma entidade, ou seja, uma característica própria que define. Após a definição de um atributo, mesmo que este valor seja alterado ao longo do caminho da entidade em fluxo, apenas o valor daquela entidade específica será alterado. Quando se deseja alterar o valor de todas as entidades, deve utilizar variáveis e não atributos. Temos os recursos. São objetos que não se movem dentro do sistema e são utilizados pelas entidades, ou seja, representam a estrutura do sistema como máquinas, postos de trabalho, meios de transporte, pessoas, dentre outros, que participam do processo. Um recurso pode ser configurado para atender simultaneamente mais de uma entidade ou vice-versa. São exemplos de recursos, caixas, operadores de máquinas, dentre outros. Temos processos. Constituem nas ações realizadas sobre a entidade ao longo da simulação. Um exemplo seria o abastecimento ou a parada de um carro. Tempo simulado e tempo de simulação. O primeiro refere-se ao tempo real, já o segundo refere-se a tempo necessário para a execução de uma simulação. Por fim, eventos. Acontecimentos programados ou não que ocorrem provocam uma mudança de estado no sistema. Alguns exemplos são chegada de um cliente no sistema, início de um processo de fabricação de peças, atendimento de um cliente, dentre outros. Vamos falar agora um pouco sobre programação visual. Primeiramente, o conceito. Programação visual é um conjunto de técnicas que nos permite ordenar de forma pela qual se faz a comunicação visual, assegurando a elaboração de mensagens gráficas. Temos aqui dois exemplos, uma foto de uma propaganda, no caso, da marca Ford de carro, e a outra, o layout, uma visualização da tela do iPhone. Logo, para isso, torna-se fundamental o aprendizado da teoria na análise de componentes que formam a mensagem visual, na prática das ferramentas que permitem a criação de peças para determinado mídia e público-alvo. Podemos dividir dois pontos bem importantes da programação visual. A questão do mercado, na qual você tem a valorização de produtos ou
a apresentação deles com a devida programação visual, você tem uma melhora dele e, consequentemente, um maior número de vendas. Aí se perfaz o consumo, na qual você, tendo uma programação visual e você influenciando as pessoas, você tende a adotar novos métodos de consumo pelos quais as empresas têm grande interesse. O ambiente de programação utilizado. Utilizamos o ambiente Scratch. Scratch é considerado como mais acessível que das linguagens de programação textuais, por se utilizar de uma interface gráfica que nos permite que programas sejam construídos com blocos encaixados, lembrando o brinquedo Lego. Utiliza uma síntese comum a todas as linguagens de programação. É diferente de outras linguagens. Não tem nenhum tipo de pontuação obscura. No qual, esse foi o nosso ponto de partida, nossa linguagem inicial para a produção do nosso projeto e do nosso problema. Aqui temos uma visualização de como é a página de comandos do Scratch. A parte da direita, temos aqui o script, na qual você relaciona com eventos, com aparências, com movimentos, e você monta o seu próprio projeto, o seu próprio problema, a sua própria exemplo de qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de questão. Bem, agora vamos à simulação em questão. Num primeiro momento, antes de realmente fazer a simulação, dar os resultados, os dados, eu vou introduzir o script de uma forma que fique mais claro para a pessoa que estiver assistindo o vídeo. Então vamos lá. No primeiro momento, vamos pegar uma reação de primeira ordem, na qual a alimentação vira produto, uma reação isotérmica. Bem, vamos calcular o volume necessário para essa reação em um reator PFR e um reator CSTR. E depois comparar os volumes de cada um. Mas para isso, vamos precisar de algumas dados de entrada, como temos aqui nas primeiras perguntas. Qual é a concentração inicial, mol por litro, de A da alimentação? Vamos colocar uma concentração. Vamos colocar também uma vazão volumétrica. Vamos colocar também uma temperatura de operação e, finalmente, uma conversão desejada para a reação. Precisamos ter esses dados de entrada para termos o volume real de cada reator e também discutir a sua eficiência. Qual é mais eficiente, o PFR ou o CSTR para a reação em questão? Ou seja, poderemos calcular reação para PFR e CSTR para qualquer dado de entrada. Por isso, temos alguns termos para serem calculados, como podemos ver aqui embaixo. Taxa molar. Depois vamos calcular a constante de velocidade para essa reação. Depois calculamos o termo de velocidade. Só assim poderemos calcular aqui embaixo o volume para o CSTR. Posterior, vamos calcular o volume para o PFR. Após esses dois resultados em mãos, podemos calcular o tempo de residência para cada um desses reatores. O tempo de residência se confirma em um tempo na qual cada reator processa um volume, na qual é o volume do seu corpo de reação. Vamos ter os resultados das dois reatores e vamos também ter a taxa molar de produto. Ou seja, pelaquela conversão que colocamos inicialmente, qual seria a taxa molar mol por segundo do produto. Logo, com esses dados em mãos,
vamos discutir a questão do volume para a reação de um reator PFR e o volume para a reação do reator CSTR. Vamos discutir a questão do volume de cada um, vamos tratar a questão do volume com uma descrição matemática e, posterior a isso, vamos calcular pelos aqueles mesmos dados de entrada de concentração inicial, de conversão desejada e de temperatura, qual seria o tempo necessário para ter essa conversão, no caso dessa mesma reação, já agora de um reator batelado, na qual ele é diferente dos outros dois reatores por ser um reator que não é contínuo, ou seja, não tem uma vazão molar, e no caso é um reator transiente, na qual o tempo, ou seja, a concentração do reagente varia durante o tempo. Então, o que vamos calcular sobre ele é o tempo necessário para a dada conversão da reação em questão inicial. Vamos dar o resultado e no final terminamos e agradecemos. Pois bem, agora vamos colocar o programa realmente para rodar e ver como isso funciona. Bem, como eu já tinha explicado e introduzi a questão do nosso script, vamos agora fazer a referida simulação. Vamos analisar a reação hipotética. Reação isotérmica de primeira ordem. Está aí a reação e vamos analisar o reator PFR-CSTR. Reator PFR, temos a foto, reator do tipo CSTR. Vamos calcular o volume do CSTR para a referida reação. Concentração inicial, 1 mol por litro, vazão volumétrica, 5, temperatura de operação, podemos colocar 300, conversão desejada, 0,8. Vamos ao cálculo da taxa molar, mol por segundo, 5 mol por segundo. Cálculo da constante de velocidade. Agora o cálculo do termo de velocidade, mol por litro por segundo, 0,01. Agora podemos calcular o volume do reator CSTR, 293,2 litros. Agora vamos calcular o volume do PFR, 119,59 litros. Agora o tempo de residência para o reator CSTR, 59,45 segundos. O tempo de residência para o PFR, 23,92 segundos. Calcular agora a taxa molar dos produtos mol por segundo dos dois reatores, 4 mol por segundo. Logo podemos observar que o volume do PFR é menor. No primeiro gráfico mostramos a área maior e no segundo gráfico mostramos a área sob a curva menor. Assim, para uma mesma vazão volumétrica, o tempo de residência do PFR também é menor. Agora vamos falar sobre o reator batelado. Diferente dos outros que são contínuos, ele é um reator na qual ele é carregado e logo depois descarregado quando acaba a reação, ou chega no equilíbrio. Neste caso, vamos calcular o tempo necessário para a conversão desejada, que foi a mesma dos outros reatores. 23,92 segundos. Por hoje terminamos. Muito obrigado. Bem, agora vamos falar sobre a continuidade do nosso trabalho e os próximos passos.
Bem, a continuidade do nosso trabalho se baseia na linguagem Arduino. Proposta do uso da computação física como próximo passo do nosso trabalho, implementação da simulação apresentada pelo Scratch no programa Arduino. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador. Bem, o próximo passo é pegar o nosso projeto, no qual foi feito no Scratch, as reações dos 3 reatores e as considerações, e passar ele para a linguagem de um programa de uma computação física, que é o Arduino. Temos aqui duas fotos, temos a placa do Arduino, placa física, e à esquerda a página na qual você digita seu script, referente à linguagem própria do Arduino, e você projeta o seu problema, e no caso vamos projetar a reação em questão e as considerações feitas e os resultados dos 3 tipos de reatores batelada, CSTR e o PFR.